Então vamos à resolução da nossa atividade assíncrona 2, pessoal. O que a gente tem é que a gente tem que provar aquelas relações ali entre coeficientes de expansibilidade e compressibilidade, né, que é a derivada do beta em relação à temperatura e pressão constante é igual a menos a derivada do alfa com a pressão e a temperatura constante. Com base nisso, né, e partindo da definição desses fatores, a gente sabe que o beta é menos 1 dividido pelo volume, derivado do volume com a pressão e a temperatura constante. E o alfa é 1 sobre o volume, derivado do volume com a temperatura, pressão constante. Então a gente pode partir daí, né? Partindo dessa definição, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é passar esse volume para o outro lado multiplicando, né? E com base nessa passagem, observe que eu posso fazer ali uma derivada com a temperatura, pressão constante para esse fator, tá? Tanto para o beta quanto para o volume, né? E aí eu chego a uma derivada segunda ali do volume com a pressão e a temperatura. Eu vou guardar essa relação. Para outro fator, vou fazer exatamente a mesma coisa, passei o alfa para o outro lado ali multiplicando, né? Chegando a alfa V igual a derivada do volume com a temperatura e pressão constante, vou aplicar a derivada, dessa vez da pressão em relação à pressão, né, com a temperatura constante. E aí aplicando aí a regra da derivada para o produto, a gente pode chegar nessas relações que vocês estão vendo aí. Observem que as segundas derivadas têm que ser iguais, né? Porque não importa para mim a ordem das derivadas, né? Essa derivada segunda ali, ela tem que ser igual. Então, logo, os lados esquerdos das equações também tem que ser iguais. De forma que eu posso escrever que menos a derivada do beta em relação à temperatura, pressão constante vezes o volume, menos a derivada do volume com a temperatura, pressão constante que multiplica a beta, é igual a derivada de alfa com a pressão, temperatura constante vezes o volume, mais a derivada do volume com a pressão, a temperatura constante que multiplica o alfa. Daqui, algumas coisas a gente consegue ver que a gente consegue, né, organizar e simplificar de forma mais adequada. A primeira delas diz respeito, né, a transcrever ali, né, as definições de o que é alfa e do que é beta, né. Observem que a gente tem ali para o primeiro termo a representação do que é o alfa V, e para o segundo, ali do outro lado, a representação do que é o beta V. Né? Observem ainda que esses fatores são idênticos, né? E têm sinal contrário, de forma que eu posso simplificá-los. Da mesma forma, eu posso ainda simplificar os termos de volume que aparecem dos dois lados. Com isso, eu chego à definição final da minha estrutura de equação, que é a derivada de beta em relação à temperatura com a pressão, é igual à derivada de alfa ali com a pressão, a temperatura constante.